Eu conversei com o Dani agora um pouco e todos nós estamos realmente muito felizes por tudo que temos ouvido nesses dias aqui, né? Eu estava dizendo, não lembro para quem que eu falei que eu vou terminar o retiro, assim que sair no YouTube eu vou ouvir tudo de novo e vou anotar de tanto que a gente tem sido abençoado nesses dias. E hoje em especial, nessa conversa de homens e mulheres, né? Muito prática, uma conversa em que cada um pode perguntar coisas e falar, e ouvimos. Eu estava lá, mas eu também ouvi um pouco da Madalena e outras irmãs. Foi mais ou menos na mesma linha, só que adaptado para homens e mulheres. E muitos irmãos tinham questionamentos muito práticos, né? Coisas assim que até a gente deu algumas risadas ali. Eu acho que aqui também nas mulheres deve ter acontecido isso, e o Dani conseguiu com muita graça e leveza falar sobre o que Deus tem falado com ele. E eu estava conversando com ele que talvez fosse bom acrescentar alguma coisa, porque eu fico pensando em mim, eu sou extremamente planejador. Então essa palavra caiu como uma luva assim para o meu jeito. E eu conheço outros irmãos que também gostam de trabalhar, de se preparar, de se esforçar. E certamente, eu espero pelo menos que todos vão parar, ouvir o Senhor, reavaliar sua vida, seus alvos, seus planos, de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor. E talvez nós tenhamos algumas atitudes assim, vamos dizer, alguns podem pegar lá uma planilha e já começar a botar, né, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, tal. Que bom que façam isso, devem fazer. E talvez tenha outros que vão dizer, mas eu fiz isso e não deu certo, e não funcionou, ou alguma coisa precisou ser mudada. Então, isso que eu queria, eu conversei com o Dani antes, eu me lembrei, e é interessante essa música que fala sobre a rocha, né? Eu lembrei da parábola que Jesus contou sobre os 2 fundamentos. Uma casa construída sobre a rocha e outra construída sobre a areia. É mais ou menos o que temos falado aqui. Como é que vamos construir? Em Lucas, inclusive, antes Jesus fala das 2 árvores, do fruto. Então tudo tem a ver com isso, as nossas escolhas e aquilo que nós planejamos e fazemos vai trazer um resultado. E nessa parábola dos 2 fundamentos, a gente tem muitas coisas parecidas com os 2. 2 homens que queriam uma casa, compraram material, não sei se era madeira, tijolo, como é que era. Deve ter feito pelo menos um desenho, alguma coisa assim, mediram a madeira, construíram, tiveram trabalho, se esforçaram e concluíram o seu trabalho. Só que depois veio uma coisa que eles não tinham programado, que era a chuva, a enchente, e a gente sabe bem o que é isso, que se jogou contra a casa. Por que eu estou dizendo isso? A única diferença dos 2 é que um deles cavou profunda vala, até achar o fundamento que é Cristo. Na nossa vida, muitas vezes nós vamos... A preparação, o planejamento, o trabalho é extremamente necessário, especialmente nos nossos dias. É indispensável, como temos ouvido aqui. Mas muitas vezes, nós, por mais que nos preparemos, vamos ter situações que mudam completamente tudo o que nós fizemos. E nessa hora, o que conta é o fundamento. Nós conhecemos uma moça aqui há muitos anos atrás, eu acho que até que ela morou aqui, acho que a Cilei e o João conhecem. Depois ela casou com um homem que era piloto da Varig. Lembra o nome dela? Denise. E ela fez tudo isso, planejou a sua vida, buscou um homem de Deus, achou esse homem, casou com ele, ele tinha um bom emprego, conseguia sustentar a sua casa. Logo ela ficou grávida, teve um menino, né?
uma menina. Passou mais uns 2 anos, teve uma outra gravidez. E um dia ela foi buscar ele no aeroporto, de um voo que ele veio, acho que ele era piloto internacional, né? Ele chegou e dali eles iam para um período de férias, alguma coisa assim. E no caminho, um acidente grave, gravíssimo. Morreu o marido, a filha, aí ela estava grávida e o bebezinho que ela estava esperando. Foram meses, um bom período no hospital, se recuperando. E ela saiu dali do mesmo jeito que ela saiu daqui de Porto Alegre. O que se faz numa hora dessas? O que se faz diante de uma tragédia? Talvez nós não vamos passar por tragédias assim, mas muitos aqui talvez tenham iniciado um relacionamento que foi rompido, planejaram um trabalho que não deu certo. Eu conheço um irmão de uma cidade aqui do interior que ele era presidente da Associação Brasileira de Calçados, né, lá de Três Coroas. Faliu, não por culpa dele, por causa de um plano econômico, uma coisa lá. Então, muitas coisas na nossa vida podem mudar os planos. A única coisa que segura tudo é o fundamento, é Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós formos planejar a nossa vida, quando nós formos preparar, quando nós formos nos empenhar e quando nós formos trabalhar para que isso aconteça, nós temos que lembrar sempre que o centro de tudo é o Senhor. Todo o nosso trabalho, todo o nosso planejamento é por causa de Jesus. Não é para que nós tenhamos uma vida boa, ou certa, ou melhor, ou pior. Nós nunca sabemos o que vem pela frente. Quando a gente roda um objeto assim como a corda, né? A gente nunca sabe se ele não vai bater em alguma coisa, mas o centro está firme. A periferia pode balançar, mas o centro está firme. Então, sem prejuízo de tudo que foi falado, pelo contrário, eu assino embaixo de tudo, mas quando nos empenharmos em pensar na nossa vida no futuro, vamos lembrar que a gente precisa cavar a profunda rocha. Muitos dos nossos planos vão ter que ser feitos contra o que a gente gosta. Muitas das escolhas que nós vamos fazer vão ter que mexer até mesmo com a nossa cultura, com as nossas coisas familiares. É assim que eu vou cavando a profunda rocha. E às vezes, diante das dificuldades, também o Senhor vai me ajudar a chegar mais perto do fundamento. Amém? Só isso. Hoje ontem cantamos a respeito de olhar a Jesus, de ver sua beleza. E um dia veremos Ele cara a cara, mas hoje a beleza de Jesus está na palavra de Jesus. Está no que Ele falou. E todo o que a palavra fala dEle, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, para nós olhar a beleza de Jesus, é sempre ver o que podemos ver dEle. Aquilo que está lá, aquilo que podemos perceber claramente, que foi falado pelos profetas, que foi falado pelos apóstolos, e esses irmãos que escreveram no primeiro século a respeito dele. É essa palavra, esse fundamento que é a rocha. E nós estamos tentando nesses dias colocar bem os fundamentos. Botar os fundamentos bem dessa juventude preciosa que são vocês. Amém? E o Sermão do Monte que temos começado ontem de noite, é o que a igreja primitiva, como eu falei, considerava a lei de Cristo. O Paulo fala em Gálatas capítulo 6, Paulo fala de que temos que cumprir a lei de Cristo. A lei de Cristo é o fundamento, amém? E tudo o que temos visto ontem e o que vamos ver hoje, primeiro falamos das bem-aventuranças, que são as condições do coração, a matéria-prima que vai produzir
essas atitudes em nós. E depois falamos a respeito de coisas internas do coração, que é onde Deus está olhando. É aí no invisível do nosso coração que o Senhor está olhando, porque daquilo que está no coração vai surgir a vida. Amém? Então, como falava recém o José Gustavo, podemos planejar muito, mas nossa rocha é a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Amém? E estamos continuando com esse trabalho até amanhã, de tomar essas palavras eternas, gloriosas, que o Pedro falou, são palavras de vida eterna. E que Jesus, quando acabou sua carreira na terra, antes de ir para a cruz, ele orou para o Pai e falou assim: a obra que você me deu para fazer, eu já acabei. E ele ainda não tinha ido à cruz, mas tinha falado as palavras que o Pai falou para ele falar. Ele fala assim: a glória que você me deu, eu di para eles. As palavras que você me deu, eu di para eles. Hoje vamos a continuar tomando essas palavras e abrimos os olhos para ver a beleza e os ouvidos para ouvir a maravilha da palavra eterna de Jesus. São coisas muito simples. A palavra de Jesus não foi falada para teólogos, foi falada para ovelhas. Meu pai falava assim: a escritura, a palavra de Jesus, não é para girafas. Você fala girafas? Elas precisam baixar o pescoço muito de lá em cima, mas a ovelha, só fazer assim, já está comendo. Somos ovelhas, amém? É muito simples, mas não por simples, não são profundas. Essas são palavras que têm o potencial de fazer uma vida gloriosa, de fazer um jardim precioso, amém? Incrivelmente, Jesus falou das redes sociais, do Netflix, do Instagram. E hoje vamos ver o que ele falou sobre esse tipo de coisa, esse tipo de plataforma. Se chama plataforma. O tema de hoje tem que ver com o jeito que a gente age com nossa vida, com o que a gente faz, com o que a gente é. Vamos ler. Começamos com o capítulo 6, verso 1, e fala assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Infelizmente, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Se você faz alguma coisa muito boa, justa, para ser visto, você não vai ter galardão. E eu também não. Verso 2: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Não vai nas redes sociais. Não anuncia. Não coloca aí no Instagram: hoje eu dei esmola. Hoje eu fiz justiça. E tem 2 milhões de likes. Se você faz isso, então não vai ter recompensa nos seus.
não toque as trompetas diante de ti, não vai para o Instagram, não coloca nas redes sociais, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. A glória dos homens é o problema. Tentar ser visto por os outros, mas o lado bom, né? Ninguém quer que os homens vejam a parte ruim de nós. Nas redes sociais dos fariseus, eles só postavam coisa boa. E naquela época, as redes sociais não era Instagram, era a rua, era a sinagoga, era a praça. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dar essa esmola, não vai para o Instagram. Ignore tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, não no Instagram. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Mais ainda, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para que serem vistos dos homens. Não sona como Instagram. Alguma vez você pensou? Como? Não parece, não sona, não parece como... Não parece com Instagram. Olha aqui, para ser visto pelos homens. Para ser vistos pelos homens. Não vai na praça. Naquela época não tinha outro jeito de ser visto pelos homens. Hoje você fica no quarto, sozinho, não tem ninguém ao redor, a família está dormindo, você abre o Instagram e posteia se dizer. Posta uma foto de você dando esmola. Ninguém faz. Seria melhor dando esmola. Mas entra no teu quarto, fechada a porta, não abre o Instagram, orarás a teu pai que está em segredo, e teu pai que vem em secreto te recompensará em público. Te recompensará. Ainda mais, continua. Orar, esmola, e agora vai falar de jejuar. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. E sim a teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, o que ele está falando é que todas as ações que são boas, aquelas coisas que ele ama, orar, jejuar, dar esmola, são coisas preciosas, mas perdem valor diante de Deus quando você posta elas no Instagram. Perde a recompensa. Ele fala assim: as recompensas são os likes que você recebeu. Isso é tudo que você vai receber. Jesus não tem moderação. Jesus não é termo médio. Mais ou menos. Mais ou menos. As coisas são bem claras. É bipolar. Ou é bom ou é mau. É céu ou é inferno. Não tem intermédio. Eu penso que a igreja precisa retornar para essa radicalidade. Precisamos estar mais na onda de Jesus.
onde as coisas são claras. Ele fala, você fica chateado com teu irmão, você é culpável. Não começa a fazer uma análise psicológica do tipo de, como se fala, enojo? Chateação. Chateação. Não vai para o psicólogo. Você, quando era pequeno, teu pai não te deu o pãozinho que você queria. Então, agora isso que está acontecendo aqui é uma... Não, Jesus não é que não conhecia a psicologia. Jesus não se interessa com ela. Jesus fala assim, não fica chateado. Jesus fala, não trazer a oferta, a ofrenda ao altar, mas arrumar os assuntos que outros têm com você. Porque a ofrenda não vai ser recebida. E aqui está dizendo, quando você faz coisas para mostrar aos outros, para ser vistos pelos homens, que eu acho que é uma definição clara das redes sociais, de mostrar as coisas boas, quase fantasiosas, a melhor cara de nós, para que os demais, os outros, nos deem likes e olhem para nós e digam, esse rapaz é muito bonito, esse rapaz é muito bom, olha esse homem como fala, essa mulher tem um caráter precioso. Mas o Senhor fala assim, fazemos assim, tudo que você vai receber são os likes. Então precisa a igreja voltar às palavras de Jesus, respeitando seu ênfase. ênfase se diz? Quando ele fala de que por olhar uma mulher com cobiça, todo nosso corpo pode ser jogado no inferno. Olha, isso é uma radicalidade impensada. Tanto que a gente pensa, será verdade? Será assim que Deus mexa com essa situação? Deve ser uma exageração. Os exagerados somos nós, que não fazemos a vontade dEle. As atitudes invisíveis são muito fortes para Deus. Se são boas, na intimidade eu estou orando, estou buscando Ele, não para ser visto pelos homens, mas só porque quero estar com Ele, porque quero abrir meu coração, não para postar, não para que o resto veja a pessoa, me veja, sendo tão bom que orei 1 hora. Quando eu faço na intimidade e na anonimidade, no anonimato, o Senhor fica feliz, Ele coloca likes, começa a chegar coraçõezinhos, pu, 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 pu. Você está no quarto e o Instagram começa pu, 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 pu. Notificações que vem do céu. O coração do Deus fica feliz. Ele começa a dizer, esse é meu filho, essa é minha filha. E você sai do quarto sem postar no Instagram e ninguém sabe de que você ficou na presença de Deus. Você não faz nenhum anúncio. Eu estive na presença de Deus hoje. Deus me falou. Diz o Senhor. Não. Simplicidade. Quando você faz assim, o Senhor fica, essa é minha filha. Eu vou plantar o reino de Deus na vida dela. Ela vai ser favorecida, vai ser recompensada. Uau! Você quer likes de Jesus? Ele está buscando em toda a terra aquele que tem um coração perfeito a respeito dele, para manifestar nele sua glória.
E quando você está no secreto e não faz nenhum anúncio das coisas boas de você para ninguém, porque você não quer ser visto pelos homens, você quer ser achado justo diante de Deus. Então você olha para você, encontra você fazendo assim e fala: eu vou manifestar minha glória nele, nela. Amém? Então, essa é uma raiz que Jesus conhecia muito bem. Ele conhecia a jactância, você fala assim? Os jovens usam as redes sociais para se exibir, para ser vistos pelos homens. Quando você faz coisas muito boas, que os homens gostam, você pode ter milhões de followers, como se diz? Seguidores. Se você mostra como você ora, como os fariseus, vai ter seguidores, mas não tantos. Se você mostra coisas justas, vai ter um limite, de seguidores. A gente não é muito popular olhar pessoas orando ou jejuando. Eu penso que Jesus falava para aquela sociedade, e naquela sociedade ninguém imaginava alguém postando fotos com pouca roupa, com posições sensuais. Que fariseu imaginaria alguma coisa assim? Mas se você tem um Instagram com coisas justas sendo postadas, você já não tem a aprovação de Deus. Como falou Jesus, estou certo ou não? Então, o que acontece quando usamos o Instagram para promocionar ações contrárias à vontade de Deus? Que vão trazer aos olhos que olham elas pecado e vão produzir em outros uma admiração mais pecaminosa. Nossa popularidade nas redes pode significar nossa realidade espiritual. Eu não estou dizendo você não pode ter Instagram, porque eu vou propor agora como usar o Instagram. Imagina eu fazendo isso. Mas se vai insistir em ter Instagram, eu tenho uma proposta para você. Amém? E eu estou falando disto porque eu vejo uma aplicação bem prática nas palavras de Jesus para um problema sério que temos com as redes sociais. Eu não quero fazer você levantar a mão, mas eu conheço os jovens hoje e é um problema sério. E precisamos dominar o problema. Amém? Não é que eu tenha uma carga contra uma plataforma que está abençoando o mundo. Eu estou preocupado por uma plataforma que está trazendo pecado, que está difundindo coisa ruim. E o povo de Deus não pode participar em obras infrutuosas das trevas, mas tem que repreendê-las. Amém? Não os filhos de Deus. Eu gostaria de resgatar uma passagem muito conhecida para todos, em 2 Timóteo 3, onde fala do caráter, respeito do caráter dos homens dos últimos dias. Sabe, porém, isto, versículo 1, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis.
E não vou ler toda a lista, mas eu vou ler algumas características que Paulo fala para Timóteo dos homens dos últimos dias, nos dias difíceis. Egoístas. Em nossa Bíblia, Reina Valera fala de amantes de si mesmos. Uau! Instagram. Estou certo ou não? Levanta a mão se pensa que eu estou falando a verdade. Porque tem um silêncio aqui. Ok. Então, egoístas. Na época, tinha egoísmo também, porém ninguém fazia presunção do egoísmo. O egoísmo era uma coisa existente desde o primeiro homem. Mas ninguém gostava de mostrar egoísmo, porque a sociedade não valorava aquilo. Hoje é valorado. Hoje você faz o que você quiser e o mundo aplaude você. Então, egoísmo. Presunçoso. Arrogante. Irreverentes. Sem domínio de si, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E ele fala assim: foge também destes. Foge deste tipo de candidato, de pessoa. Paulo está dizendo para Timóteo, essas pessoas podem estar na congregação, pode ser que pareçam espirituais, pode ser que tenham aparência de piedade, mas na verdade não são piedosos. E ele insta o Timóteo para fugir deles. Não ficar perto deles, mas fugir. Arrogância. Amantes de si mesmos. Presunçosos. Arrogantes. Irreverentes. Sem domínio de si. Enfatuados. Levados por sentimentos. Amigos dos prazeres. Irmãos, quando Jesus olha para nós, Ele vê nosso coração, o que gostamos, o que amamos. E muitas vezes, nosso Instagram é um reflexo de nosso amor a nós mesmos. Isso tem que acabar. Precisamos santificar toda a nossa vida, incluindo a carteira, incluindo o Instagram, incluindo a mídia. Todo o nosso ser pertence a Jesus, porque Ele está buscando a intimidade de cada um de nós, se honramos a Deus, se adoramos Ele de verdade, ou se temos uma mistura, se ainda amamos a Deus, mas amamos a nós mesmos. E gostamos que os outros nos aplaudam, nos deem likes. Eu não vou seguir muito mais, mas eu tenho uma proposta para como usar Instagram. E eu penso que você vai me ter que levar para o aeroporto antes de morrer. Algumas perguntas que deveríamos fazer antes de postar alguma coisa seria: isto postaria Jesus? Os apóstolos postariam isso? Paulo postaria o que eu vou postar?
Você gostaria de fazer a pergunta? Quantos estão de acordo que são boas perguntas? A grande maioria. Então, antes de postar, você ora ao Senhor, coloca a sua mão sobre o telefone e fala assim: Senhor, eu vou fazer isto para a tua glória. Porque o Instagram é para difundir tua grandeza. Eu vou usar isso para a tua glória. Como eu conheço alguns, como aqui o outro que faz isso. E abençoa muitos. Então você precisa redimir o teu Instagram também. Para quem ainda não fez. Ou postaria Jesus? Postaria isso os apóstolos? E se a resposta fosse não, o que tem que fazer? Não postar. Amém? Então, eu tenho algumas recomendações para fazer. Compartilhe seu perfil do Instagram com seus pais, para que eles possam ver o conteúdo. Quem tem pais discípulos, seriam bons os primeiros likes que você procura. Amém? Instagram tem que ser transparente. Tem que ser, se vamos usar Instagram, vai ser para a glória de Deus. E queremos nossos pais cristãos participar conosco no trabalho que nós fazemos para a glória de Deus. Amém? Quem faz um compromisso? Poucos. Poucos. Tem muito silêncio aqui. Tem alguns chorando agora. A segunda turma que tem que entrar até o Instagram é todos os membros do grupo familiar, do grupo caseiro. Você fala assim? Se você vai para um grupo caseiro, dá para todos o link para entrar até o Instagram. Amados, eu estou orando para que meu Instagram seja um instrumento para a glória de Deus. Gostaria de vocês me ajudar nessa tarefa. Teus pais, os companheiros da vida na obra de Deus, e também aos pastores da igreja. Todos os pastores ajudando você, animando você com teu Instagram, porque Deus vai te usar. Ainda eu vou propor, e eu gostaria muito disso, em nossa realidade lá na Argentina, eu gostaria uma reunião de grupo caseiro por Zoom, cada semana, para olhar como se fala, o Instagram de cada um dos membros. Se é para a glória de Deus, queremos ser edificados. Quem levanta a mão? Muito poucos, já quase ninguém. Quase ninguém. E, amados, precisamos arrumar isso. Precisamos resolver o assunto. Minha esposa preciosa, muito sábia, outros dias ela teve uma ideia maravilhosa. E é que ninguém poste fotos de si mesmo no Instagram. Mas coisas que outros fizeram bem. Isso seria maravilhoso. Instagram do discípulo, alabando outras pessoas. Se eu entro a meu Instagram e todo é meu, eu orei aqui, eu de esmola, aqui tem uma foto na praia, olha que bonito lugar. É um culto a mim mesmo.
Amados, isso é uma loucura. Não tem sentido. Eu vou dizer de novo o que Jesus falou: se você procura ser visto pelos homens, não tereis recompensa. E ele estava falando de coisa boa postada no Instagram, não estava falando de coisa mala. Que falaria se for malo? Amém? Precisamos santificar as redes sociais. Todo o que faz, seja de palavra ou de fato, fazê-lo para a glória de Deus. Tudo é dele, por ele e para ele. A ele pertencem todas as coisas. Pertence tua vida, teu dinheiro, teu trabalho, tua esposa, teu esposo, tu futuro esposo, tu futura esposa. Todo pertence a ele, teu tempo, teu computador, teu telefone, todo tem que ser colocado na cruz. E você vai ser feliz. O diabo não vai ter lugar em tua vida. Você vai viver uma vida reta, irrepreensível. Você pode ser um candidato, uma candidata para que o Senhor manifeste sua glória. Não podemos ter uma vida secreta, onde o reino de Deus não entrou. Eu gostei muito de uma pregação de Jean Santos. Ele veio à Argentina a pregar e ele falou: toda área é como um cajão, você fala? A gaveta. Uma gaveta. E aí tem gavetas às vezes que ainda não permitimos Deus abrir. E o mundo virtual é um deles. E precisa ser aberto e iluminado pelo poder de Deus, para que nossa vida seja completamente dele. Amamos a Jesus. Às vezes falamos de que queremos olhar ele, mas temos tantas imagens em nós que não são coisas admitidas por Deus, que não podemos olhar a Jesus. Amanhã vamos falar dos olhos, onde ele continua com o assunto. Se nosso olho é bom, todo o nosso corpo vai estar em luz. Senhor, eu quero te louvar por tua palavra. Eu quero te dizer, Senhor, que você é perfeito. Tua palavra é perfeita, é para todas as idades. Você não perdeu o detalhe. Toca no centro do nosso coração, em todas as áreas que precisamos ouvir e ser tocados. Tu estás aí, nos ajudando, Senhor, com tua palavra. Queremos amar tua palavra, queremos obedecer tua palavra. Pedimos, Senhor, por esses jovens que estão aqui, que tu operes essa palavra no coração de cada um deles, e não tenham nenhum espaço para o egocentrismo, para a arrogância, para fazer coisas que não honram teu nome. Pedimos, Senhor, para que todos nós sejamos irrepreensíveis diante de ti, Senhor. Obrigado por esta ocasião, por esse tempo que você nos tem dado. Obrigado pelo amor desses irmãos, tão pacientes, tão amorosos, para ouvir essas palavras. Usa todo o que é de ti e afirma nos corações. No nome de Jesus. Amém.